a gente vai conversar sobre Deus. Teologia, estudo de Deus. Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque tudo que existe foi criado. Então, se Deus foi criado, Ele não é Deus. Deus é quem o fez. Quem existe? O Deus que a religião criou. A religião criou um Deus. Vários deuses, na verdade. Deus que castiga, que pune, que mata, que manda para o céu, que manda para o inferno. O Deus que parece mais um gênio da lâmpada do que algo imanente à humanidade. Então vamos lá. Deus não existe, Ele é um ser que teve uma vontade. Se eu tenho vontade de ter uma BMW e eu não tenho dinheiro para comprar, então eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma BMW. Porém, se eu tenho vontade de ter uma BMW e tenho dinheiro para comprar, eu tenho um propósito. Eu vou lá até a agência comprar a BMW. Então, vontade mais poder igual a propósito. Para eu comprar a BMW, eu tenho que ir lá e mostrar o meu dinheiro. Porque com vontade eu não compro nada. Então, Deus mostra o dinheiro dele aonde? Na criação da terra. Faz de conta que isso aqui é uma terra. Por quê? Porque pelo poder a gente consegue reconhecer. Então Deus, ele cria a terra, que chama humus, que é igual a terra fértil. Também é a mesma raiz de humildade. Deus, então, ele cria a terra, revelando o poder, e ele revela a vontade. Ele revela a vontade quando ele interrompe a sequência de poder, ele vem. Haja luz, haja separação, haja poder. Ele interrompe a sequência de poder e fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele revela a vontade quando ele faz o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, e qual que era a vontade dele? A vontade dele era revelar suas virtudes invisíveis. Era revelar suas virtudes invisíveis. Deus era um Deus todo-poderoso, Ele era amor, mas não existia ninguém quem queria amar. Ele era perdão, mas não existia ninguém quem queria perdoar. Então ele decidiu revelar as virtudes dele. Então qual que era a vontade de Deus? Revelar suas virtudes invisíveis. E para ele cumprir a vontade, ele manifestou o poder, criando a terra. E aí ele revela o propósito quando ele diz que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque não tinha como revelar as virtudes dele se não fosse numa relação. É impossível revelar as virtudes dele na unidade. Por isso que ele revela o propósito dele. Ele é um ser, vamos lá, Deus é um ser divino. Ele revela o seu poder no humus. E ele revela o propósito no ser humanos. Ser humano é divino. Ou seja, a humanidade é propósito de Deus. Ser humano é propósito de Deus. Então, esse é o fundamento que a gente precisa caminhar. Se a gente não caminhar nesse fundamento, tudo que a gente falar agora não faz sentido. Então, qual é o propósito da nossa existência? Revelar as virtudes invisíveis de Deus. E a revela onde? Na terra. Então nem todo mundo é ser humano. Só é ser aquele que revela as virtudes do ser. Todo mundo é um ente humano. O que é um ente? Ente é tudo aquilo que foi criado. O cachorro, um ente canino. O gato, um ente felino. O ser humano é só ser quando revela as naturezas do ser. Quando não, ele é um ente humano. E ele só se torna ser quando ele revela o invisível. Como assim? Por exemplo, alguma situação que você fala assim: foi Deus na sua vida, porque eu não perdoaria. Pronto, você revelou o ser. Outra situação: foi Deus na sua vida, porque eu tinha enfiado a mão na cara. Você foi paciente, você revelou o ser. Toda vez que eu revelo os atributos do ser, que é o amor, e o amor é paciente, é bondoso, é benigno, não busca os seus interesses, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê. Toda vez que eu amo alguém, eu não estou cumprindo o mandamento, eu estou revelando uma natureza, uma essência. Na linguagem cristã eles dizem assim: nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, só é filho aquele que aceitou Jesus. Essa é a linguagem dos cristãos, dos protestantes, dos crentes.
né? Mas eu estou trazendo um pensamento mais um pouco conceituado na ciência. Então, cientificamente, todo mundo é ente. Só é ser aquele que revela a natureza do ser. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso na Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, pegue ela e vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. E a gente vai ler o que está falando lá de Jesus. Está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestade, tudo isso foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Por que está falando isso? Porque Deus teve uma vontade. E qual que era a vontade dele? Revelar suas virtudes invisíveis. Então, para ele revelar as virtudes invisíveis, ele teve que mostrar o poder. Eu tinha vontade de ter uma BMW. Tá bom. Eu tenho dinheiro para comprar. Então eu vou lá na agência e falo assim: me vende a BMW? O rapaz vai falar assim: por quê? Porque eu estou com vontade. Com vontade você não vai arrumar nada. Me mostra o seu poder, ou seja, o seu dinheiro. E aí eu vou lá e mostro o meu dinheiro para ele. E ele me dá a BMW. Então é o seguinte: Deus fala: eu estou com vontade de revelar minhas virtudes invisíveis. As minhas virtudes que eu tenho: amor, bondade, compaixão, misericórdia. Mas para quem eu vou revelar? Se eu não existir, Deus não existe para mim. Se ninguém existir, Deus não existe para quem? Para ninguém. Isso não é uma carência de Deus. Não é que Deus era carente. Eu estou carente, eu preciso. Não. Isso não é carência. Porque ele não existe. Quem não existe não tem carência. Isso é porque era bom. Quando você come uma coisa boa, quando você vê um filme legal, você não indica para alguém: presta atenção, esse filme é legal, presta atenção, isso é muito bom. Não é assim que você faz? Então, Deus era assim: poxa, eu tenho umas virtudes maravilhosas, mas para que eu vou fazer? Então ele vai lá e cria a terra. Ele cria o humus, que quer dizer terra fértil. Então aqui ele revela o poder dele, na criação. E aí ele faz o que depois? Ele revela a vontade. Porque qual que era a vontade? Revelar suas virtudes invisíveis. Então ele cria um ser. Ele cria um ser. Só que esse ser continua só. E se ele está só, ele vai amar a quem? Se não tem quem ele amar. Ele vai perdoar a quem? Se não tem quem ele perdoar. Ele vai servir a quem? Se não tem quem ele servir. Então o que ele faz? Ele cria um outro ser. Então ele cria dois, porque agora consegue ter uma relação. Porque o propósito de Deus é uma relação. Deus, ele não queria ser conhecido, reconhecido pelo seu poder. Deus queria ser conhecido pela sua vontade. E qual que era a vontade? As suas virtudes. Então o propósito dele qual que é? É a unidade do humano. Humanidade. Então não existe humanidade na individualidade. Se você pegar um bebê humano e colocar ele numa ilha deserta, o que vai acontecer? Ele vai morrer. O humano precisa de outro humano. Não tem como. Tem animais, você vai lá, a tartaruga, ela vai até um certo lugar, ela bota o seu ovinho e vai embora. A tartaruguinha sai, cava a terra, sai correndo e vive sozinho, não precisa de ninguém. Jacaré, cobra, não precisa de ninguém. Agora o humano, ele precisa de outro humano. Se não houver outro humano com o humano, não tem humano. Ele precisa estar um humano lá para cuidar daquele humano, senão já era. Porque nesse cuidado existe uma relação, e é nessa relação que surge a vida, que surgem os propósitos, que surge o ser, que o ser é revelado. O ser é revelado num relacionamento. Então vamos lá. De novo lá, vamos ler lá Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestade. Tudo isso foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele subsiste todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Então, olha que interessante. A vontade de Deus se revelou em Cristo, que era um humano. A Bíblia fala que ele era Deus, ele não existiu em forma de Deus, ele se esvaziou e ele veio aqui e virou homem. No princípio era o verbo era Deus, o
O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A palavra verbo logos, logos quer dizer pensamento, ou seja, pensamento é energia. Então essa energia se materializou, mostrando como viver. Cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, é um modo de viver, é uma maneira de viver. Cristo não veio aqui e escreveu um livro, ele não veio aqui e fundou uma igreja, ele não veio aqui e fundou uma religião, não, ele veio aqui e viveu. Ele veio aqui e viveu, ó, a vontade de Deus é essa, que você viva. E aí é dito que ele é o primeiro de muitos, então ele veio nos ensinar como a viver.